Graça e paz de Jesus e bom dia também àqueles que estão em casa, que por algum motivo não poderão estar conosco hoje, não é? Nós vamos dar início à nossa escola dominical com uma oração, lembrando daqueles que carecem, né, aí de oração, de um cuidado especial de Deus, lembrando dos aniversariantes também. Vamos nos colocar de pé? Essa semana o Eziel está aí com a gente, fez aniversário, dia 14, isso? Ontem foi a Edmara e hoje a Elisa, né? Quem mais fez aniversário? Vocês fizeram aniversário de casamento, não foi? A Maraísa também. Não, é de namoro, né? De namoro? Ah, sim. A Maraísa também fez. Maraísa fez também, fez aniversário essa semana. Alguém mais? Quem? A Miriam também? A Miriam fez aniversário essa semana. A Thaís falou assim, não vai sobrar ninguém para o próximo semestre. O povo tudo faz aniversário nesse semestre. Pelo menos eu a gente tem, né? Quando é aniversário do pastor? Meu é 10 de julho. 10/7. Grava aí, tá bom, gente? Ele fez aniversário quando ele esteve aqui, a Leila ainda recepcionou ele lá. Sim. Ganhei de presente a igreja, né? Vamos orar então. Agradecendo também pela vida do senhor Arthur, que está aí com a gente. Muito bom ter o senhor com a gente aqui. Tem um pedido de oração de um amigo meu, que esteve em casa semana de noite, um ex-patrão, bastante amigo, e ele veio ali para me levar ele em Curitiba amanhã. Ele vai fazer uma cirurgia do cérebro, tem um tumor no cérebro, está ficando cego, Uhum. uma cirurgia muito grave. E ele foi ali em casa para me levar ele em Curitiba, porque ele disse que ele confiava muito no meu trabalho, porque eu trabalhei com ele, eu era motorista, ele tinha empresa de ônibus aqui no Rio do Sul. Então, eu disse para ele, não vou poder, né? Eu ia de muito prazer, eu ia levar ele, porque eu até gosto bastante dele. E ele me disse que... Aí eu perguntei para ele, o senhor crê em Deus, seu Demar? Eu creio. O senhor tem essa fé em Deus, que Deus pode tudo? Para Deus nada é impossível dele. Sim, sim. Então eu vou orar por você, a nossa igreja vai orar, eu vou orar todo dia por você. Uhum. Então eu queria que nós lembrássemos dele, as pessoas, né? Qual que é o nome dele? Odemar Rodolfo. Odemar Rodolfo. Odemar, Uhum. Pode botar que é meu patrão, né? Sim. É o patrão do Neno, pronto. Patrão do Neno. Deus sabe quem é, né? Ele é uma pessoa que eu gosto bastante dele. É um bom patrão. Nós temos uma amizade até hoje. Vamos orar, sim. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Deus, porque o Senhor nos fez para isso, para glorificar o teu nome em tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai. E que isso seja uma verdade em nossas vidas, ó Deus, que esta manhã o nosso propósito seja esse, glorificar o teu nome, fazendo isso ao estudar a tua palavra, ao sair dos nossos lares e ter esse tempo de comunhão, ao intercedermos pelos nossos irmãos, a estar aqui, Deus, que esse tempo seja um tempo de glorificação do teu nome, Pai. Te agradecemos pelo amanhecer, pela tua misericórdia que nos sustenta. Te agradecemos por essas famílias que aqui estão, Deus. Essas famílias representadas aqui, ó Pai. Que a tua bênção repouse sobre o teu povo, Senhor. Nos alegramos pelo seu Arthur, a quem o Senhor fortaleceu, a quem o Senhor atendeu às nossas orações e está aqui com a gente. Nós te damos graças, ó Deus, pela vida dele. Continue a fortalecer o teu filho amado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelo patrão dele, que irá passar por essa cirurgia, que o Senhor esteja intervindo, Pai, segundo a tua boa vontade na vida dele, Senhor.
Nós cremos e oramos, ó Pai, oramos porque nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre na vida dele, que o Senhor pode fazer um milagre através da vida dos médicos que serão usados nessa cirurgia. O Senhor pode usar a equipe médica, os enfermeiros, os medicamentos para curar ele, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, meu Pai. Queremos também, ó Deus, te agradecer pela vida daqueles que fizeram aniversário essa semana. Nosso irmão Eziel, a Miriam, a Edmara e hoje também a Elisa, Senhor. Continue a fortalecer os teus filhos. Continue a guardar eles na fé, na esperança e no amor. Pedimos também, ó Deus, por esse tempo onde nós vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Que seja um tempo de edificação para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Muito bem. Que bom também ver o Rock mais a Morgana aí. Casados recentes. Né? Muito bom. Nós vamos aqui em Mateus, continuar aqui nosso estudo em Mateus. Mateus capítulo 2 hoje. Segunda parte desse capítulo, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 23 e nós encerramos aí o segundo capítulo aí de Mateus. Mateus capítulo 2, versículos 13 até 23. Eu vou ler e depois nós vamos retomar essa leitura, né, nos momentos específicos aqui. Diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Encerramos aí o capítulo 2. Continuando aqui então nossos estudos em Mateus, hoje nós vamos observar 3 acontecimentos na vida de Jesus. Na semana passada nós focamos no nascimento, né, específico e na visita ali dos magos, dos pastores e na visita dos anjos, né? Tivemos esses 3 visitantes ali que foram ver Jesus. Claro que os pastores e os anjos chegaram bem no ato ali do nascimento, e os magos possivelmente, né, um tempo ali posterior, porque
quando eles chegaram, Jesus já não estava ali naquele contexto da manjedoura, ele já estava em casa, nós vimos isso. Porém, nós vimos que aqueles anjos que foram visitar não foram simplesmente um coral ali para adorar, né, adorar o Rei do Universo que estava, né, vindo ao mundo ali. Na verdade, segundo o registro de Lucas, capítulo 2, que nós trabalhamos semana passada também, né, um texto paralelo, havia ali um exército, né, o texto diz ali uma milícia, né, celestial, algo que nos fala de uma guerra que estava sendo travada. Não vieram somente anjos para anunciar, como é muito comum nesse contexto aqui do nascimento de Jesus, e nem somente para adorar, porque eles vieram também, né, adorar, eles louvaram ali paz na terra, né, aos homens, glória a Deus nas alturas, mas pelo fato de ser uma milícia de anjos, ou seja, né, um exército de anjos, isso nos fala de uma guerra que estava sendo travada. E de fato essa guerra ela começa lá no princípio da história, né, desde o início lá, né, daquela profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Desde o início essa guerra está sendo travada contra o descendente. Às vezes, algumas vezes essa batalha ela é visível aos nossos olhos, outras vezes não. Outras vezes essa batalha não é visível, o que não quer dizer que ela não exista, não é? Não é pelo fato de estarmos vendo a olhos nus que ela deixe de existir, né? Pelo contrário, Paulo, por exemplo, ele vai dizer na sua carta aos Efésios, porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, ela não é uma luta contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas que nós lutamos, mas é contra poderes espirituais. Você não está vendo necessariamente. Claro que a gente percebe o resultado disso, né, dessa ação maligna que acontece, né, fora do alcance dos nossos olhos. Nós percebemos o resultado, não é? Mas essa batalha se trava no mundo invisível. O fato de desconhecermos algo não faz, né, com que isso deixe de existir, apenas nos mostra que nós não estamos cientes disso, né? Achei interessante um livro que eu li agora há pouco tempo do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. É bem interessante, tem um nome assim de autoajuda, mas não é não. Ele fala disso, né? Aquilo que a gente não vê deixa de existir para a gente. Ele até cita lá um exemplo, não cabe aqui, mas o fato de você não ver acaba deixando de existir para você. Para você, não quer dizer, não é, que isso não exista, né? Isso já foi elaborado assim em exemplos, né, por alguns filósofos, né? Por exemplo, uma árvore que cai no meio da floresta lá, você não vê que ela está caindo, né? Mas ela faz um barulho, né? Você não ouviu esse barulho, mas você tem certeza que pelo fato dela ter caído fez um barulho, né? O que eu quero chamar a sua atenção é justamente para esse fato de que às vezes nós não estamos vendo algumas coisas, mas elas estão acontecendo. Elas somente escaparam dos nossos olhos. Há um outro texto, por exemplo, que Paulo vai dizer que na sua carta aos Coríntios, no segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim, olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, né, o qual é a imagem de Deus. Olha, o Deus deste século cega o entendimento das pessoas, faz com que as pessoas não olhem para cima, né? Tem um nome do filme aí muito famoso aí, né, que foi lançado agora há pouco tempo, Não Olhe para Cima. Faz com que as pessoas não olhem para cima, ou seja,
prende a atenção das pessoas na horizontal, não é? Eu gosto de dar o exemplo de uma mosca que entra ali numa garrafa, por exemplo. Eu fico olhando assim, como que ela é boba, né, gente? Falta de... É só ela olhar para cima. Ela fica batendo ali, nunca sai. Por quê? Porque ela não olha para cima, né? E às vezes a gente também está assim. O Deus desse século, ele cegou o nosso entendimento, ele prendeu a nossa visão somente na horizontal. Nós não olhamos para cima. E aí nós acreditamos que tudo que existe está restrito ao alcance físico, né, dos nossos olhos físicos, né? Faz com que as pessoas desprezem o sobrenatural, né? Claro, por um lado existe aqueles que exageram esse tema. A pessoa tropeçou na rua, está repreendido, isso é Satanás, não é? A pessoa, por um descuido dela, por falta de responsabilidade, às vezes acontece alguma coisa, isso deve ser o demônio, não pode. Tem pessoas que exageram isso, né? E tem aqueles que negam isso, né? Que subestimam a ação, né, espiritual, né? Ambas as posições estão equivocadas, né? A gente precisa manter um certo equilíbrio com respeito a isso, né? Mas essa passagem nos mostra como a ação sobrenatural de Deus, né, a ação sobrenatural de Deus está conduzindo as coisas, assim como foi também em outras ocasiões que nós já vimos aqui nesse estudo, né? Eu vou ler um texto aqui, o relato de uma passagem no livro de 2 Reis, né, a história de Eliseu, ilustra muito bem isso. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17. Eliseu era um profeta de Israel. E ele previa por onde o exército da Síria estava vindo para atacar Israel. E ao prever, ele anunciava para o rei de Israel, olha, eles vão vir dessa forma. E o rei então antecipava a ação, o exército de Israel. Isso aconteceu inúmeras vezes, até que, né, eles ficaram sabendo, não, tem alguém aqui no nosso meio que está entregando isso. Tem um traidor. E aí o cara fala, não, é porque lá em Israel tem um profeta, o profeta Eliseu, é ele que está frustrando os planos. E daí eles, não, então vamos pegar esse cara, o problema é ele, o profeta. E vai um exército para lá. E aí o texto diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, essa expressão moço do homem de Deus é um aprendiz, né, que vivia com o profeta, né, e aprendia com ele. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Eliseu, né, respondeu para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Eliseu falou para o aprendiz. Aí, né, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O aprendiz, ele não tinha essa visão, essa percepção espiritual. O Eliseu estava tranquilo. O Eliseu viu o exército inimigo e pensou, não, né, mais são os que estão conosco, né, do que os que estão com eles. Porém, esse rapaz, esse aprendiz ali, ele não sabia. Isso acontece também em outras ocasiões. Por exemplo, o profeta Samuel. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não discernia a voz de Deus. E ele achava que era o sacerdote Eli. Por 3 vezes ele chega para Eli e fala, Senhor, o que o Senhor está me chamando? E Eli fala com ele, não, eu não te chamei. E voltava lá, por que o Senhor está me chamando? Não foi eu que te chamei. Ele estava ouvindo a voz de Deus, mas não sabia discernir entre a voz de Deus e a voz do homem. Até que uma pessoa mais experiente, que foi o Eli, falou assim, não, na próxima vez
Você só responde assim: eis-me aqui, Senhor. E assim aconteceu, né, com a história do profeta Samuel. Falta de experiência, né, falta de percepção, a visão presa, né, apenas na horizontal. Hoje nós vamos olhar para essa passagem buscando aqui enfatizar a mão de Deus aqui se movendo nessa situação para proteger o seu filho, né, Jesus, logo que ele nasceu. E à medida que a gente tiver uma compreensão melhor de como Deus lidou com o seu próprio filho, nós também vamos percebendo e tendo uma compreensão melhor de como Deus lida conosco, que somos os seus filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos de Deus. E a maneira como Deus trabalhou com seu filho Jesus, ele também trabalha com a gente. Algo que é interessante de pensar aqui é como a vida de Jesus segue um roteiro pré-estabelecido. Mateus aqui, ele nos conta a história mostrando como as profecias lá do Antigo Testamento, elas vão se cumprindo na vida de Jesus. Isso acontece inúmeras vezes. Mateus tem um tema que flui aqui em todo o seu evangelho, né? Que a vida, né? O tempo, a morte, a ressurreição de Jesus foram, na verdade, cumprimentos das profecias lá, né? Existe um padrão, eu já mencionei isso, né, no Evangelho de Mateus. Existe um padrão no qual ele diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Já 2 vezes nós vimos isso aqui. Isso aconteceu, por exemplo, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías a respeito da virgem, na Isaías capítulo 7, que fala da virgem que daria um filho, né, está registrado no capítulo 1, versículos 22 e 23. Por que Maria, né, vai dar à luz ali, né, Maria sendo virgem? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Vimos também com respeito ao local de nascimento de Jesus, em Belém. Por quê? Porque o profeta Miqueias também havia profetizado. Agora, nessa passagem, nós temos 3 acontecimentos aqui, né? E essa fórmula, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, ela se repete 3 vezes aqui. Os versículos 15, 17 e 23. A primeira é a fuga para o Egito, né? O texto diz assim, olha, os versículos 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, né? Observe que para José, normalmente o anjo aparece em sonho. Quando ele pensou em deixar Maria, porque Maria estava grávida e né, eles estavam noivos, eles não tinham tido relações ainda, e a Maria apareceu grávida. O anjo apareceu, ele pensou assim, opa, vou deixar ela, vou fazer isso de forma secreta. O anjo apareceu para ele. Agora, novamente, tendo eles partido, ou seja, os magos, eis que um anjo do Senhor apareceu, né, em sonho a José e falou para ele, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito, permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ele então dispôs-se, tomou à noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que o Senhor disse por intermédio do profeta? Do Egito chamei o meu filho. Observe como esse texto encerra aqui o evento dos magos, né, que começa lá no capítulo 2, versículo 13, né, e termina com a partida deles. Então, os magos começam e terminam aqui essa cena, né, a cena do nascimento de Jesus. Uma cena, um evento que é orientado por um anjo, né, para que os magos voltassem por outro caminho, porque Herodes falou para eles, olha, vai lá, pega o endereço onde Jesus nasceu, porque depois eu vou lá também adorá-lo. Na verdade, não era essa a intenção de Herodes. A intenção era matar, né? Por quê? Porque ele era um rei que estava de forma ilegal no trono de Israel.
E quando ele ouve que o rei nasceu, qual que é a percepção dele? Opa, vai me destronar, né? vai me tirar do trono. Né? Em seguida, nós temos a aparição de um anjo aqui, prevenindo José dos acontecimentos que estavam por vir. Naturalmente, né, o anjo orienta para ele, ó, vai para o Egito. Naturalmente, a gente tem que perguntar por que a fuga tinha que ser para o Egito, não é? Por que eles tinham que fugir para o Egito? Basicamente, a gente olhando assim, né, com os olhos humanos, o Egito era um lugar mais perto em relação, por exemplo, a Babilônia, a Pérsia, né, cidades importantes naquele contexto. O Egito ficava em torno de 130 a 150 quilômetros dali. Muitos judeus viviam lá, principalmente no norte do Egito. Seria também um fator pelo qual, né, poderia conduzir, olha, nós temos muitos conterrâneos lá naquela terra. Né? Com isso a gente não ignora a possibilidade de que eles talvez tivessem pessoas conhecidas lá. Né? E o Egito estava fora também da jurisdição de Herodes, ou seja, Herodes não podia fazer nada lá. Porém, o centro aqui da motivação foi o cumprimento da profecia. Né? Oséias, capítulo 11, né, versículo 1, nós temos aí essa profecia, né, essa orientação de Deus aqui, por intermédio do profeta Oséias. Oséias vai dizer assim, Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha, então existem aqui algumas questões naturais, como a distância, a familiaridade, né, com pessoas que poderiam estar lá, né, mas no versículo 15 nós temos a motivação central, né, pelo qual o Senhor orientou eles a irem para o Egito. Era o cumprimento dessa profecia, né, para escapar de Herodes. Oséias, quando ele fala, olha, do Egito chamei o meu filho, né, ele estava se referindo à nação de Israel. Ele estava se referindo a toda a nação de Israel. Olha, do Egito chamei o meu filho. Ou seja, daquele momento que Deus tirou Israel do Egito. E essa profecia de Oséias, ela se conecta com esse texto aqui de Mateus, né, no versículo 15, por meio de um texto que está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Né, vou ler aqui só para você se inteirar, né, que esses textos estão conectados. Não é simplesmente, olha, do Egito chamei o meu filho. Né, existe o quê? Existe uma ordem aqui que conduz essas questões. Né? Por que Mateus entendeu que ao vir do Egito, né, Deus estava se referindo lá, no caso, a Oséias? Porque Oséias, quando ele fala do Egito chamei o meu filho, ele está se referindo à nação de Israel. Êxodo capítulo 4, versículo 22, que vai dizer assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Quando Mateus cita Oséias aplicando a pessoa de Jesus, porque ele está aplicando uma profecia à pessoa de Jesus, é evidente que ele está considerando Israel como um tipo, né, uma figura, uma ilustração do Messias que estava por vir. E ao chamar do Egito Israel, Mateus fala assim, olha, esse Israel que veio do Egito é o Filho de Deus. Simbolicamente, ele está apontando para o Filho de Deus, que é Jesus, que lá na frente vai para o Egito e depois vai voltar. E ao voltar do Egito, ele cumpre aquela profecia de Oséias, do Egito chamei o meu filho. Ou seja, quem é o verdadeiro Filho de Deus? Não é Israel.
o verdadeiro Filho de Deus é Jesus. Jesus é o verdadeiro, né, Filho de Deus. E assim como aconteceu lá com Faraó, aquele rei cruel que tentou destruir Israel, outro rei, tão cruel quanto, chamado Herodes, vai tentar agora destruir a Jesus, não é? Porém, assim como Deus protegeu o seu filho Israel, né, tirando eles lá do Egito, Deus estava também providenciando, né, protegendo, guardando o seu filho, que no caso, Jesus. Né? Ou seja, Deus também protege o seu filho. Não só, né, tirando eles do Egito naquela ocasião, mas nessa ocasião levando ele para o Egito, para proteger ele, né, no caso agora de Herodes. Vocês estão conseguindo fazer os links, não é? Essas conexões? Porque é muito importante. Isso está dentro daquilo que a gente chama teologia bíblica. Esses fatos, os eventos que ocorreram lá no Antigo Testamento, eles apontam todos para a pessoa de Jesus. De maneira que quando você olha para aquilo lá, você não pode ficar preso naquilo. Porque aquilo é o tipo, uma sombra de algo que estava por vir, não é? Que se concretiza, no caso, na pessoa de Jesus. Então, observe como Deus vai conduzindo todas as coisas aqui. Nós vimos na semana passada que os magos que poderiam ter vindo, por exemplo, da Babilônia, da Pérsia, lugares esses onde o povo de Deus havia sido oprimido, eles vêm de lá para adorar Jesus. Não foi assim que nós vimos semana passada? Os magos que vieram da Babilônia, da Pérsia, eles vêm de um lugar que oprimiu o povo de Deus para adorar o rei do povo de Deus. Aqui nós temos algo semelhante. Ou seja, né, o Egito, que foi um lugar de opressão para o povo de Deus, de escravidão, agora se torna um lugar de abrigo. Não é? Aquele lugar que foi um lugar de opressão, agora se torna um lugar de proteção. A rima foi toda intencional, tá vendo? Opressão, né, proteção. Não é? E nós passamos agora para a segunda parte do texto, que é a matança ali dos inocentes, né, a morte daquelas crianças, os versículos 16 e 18. A orientação do anjo era, olha, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Versículo 13. Não é? Essa orientação do anjo, ela se cumpre na sequência com a atitude do rei Herodes, que o texto prossegue, né, dizendo aí da seguinte forma: vendo-se iludido pelos magos, ou seja, Herodes falou com os magos, né? Vocês se lembram, olha, vão lá, os magos chegaram em Jerusalém, onde que nasceu o rei dos judeus? O Herodes não sabia, mandou chamar os sacerdotes, os escribas, eles olharam lá, pesquisaram nas profecias, no catálogo das profecias, e viram, olha, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aí o rei Herodes se vira para os magos, olha, vai lá, pesquisa, né, pega o endereço, pega a localização, me passa, porque eu também vou lá, eu vou adorar, não é? Claro que ele não estava querendo fazer isso. Porém, os magos, nós vimos aqui, eles foram orientados, no final daquela sequência, né? Eles foram orientados a voltar por outro caminho, justamente para proteger, né, o menino. E aí, diz o texto aqui, a partir do versículo 16, vendo-se iludido, né, pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Daí que nós falamos que Jesus poderia ter, né, por exemplo, até 2 anos, quando os magos chegaram lá. Quando os magos chegaram lá, ele não era um bebezinho ali na manjedoura mais. Né, ele poderia ter pelo menos até 2 anos, que foi o tempo, né, que Herodes entendeu ali, né, que correspondia ao tempo que os magos foram lá
né, para adorá-lo, né? Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, nossa reação é de quê? De repulsa. Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né, como de fato deve ser. Mas não deve ser de espanto pelo fato de que, hoje em dia, a morte de crianças é algo legalizado. Então, quando a gente olha para esse texto e às vezes causa espanto, deve ser, por um lado, causar espanto. Por outro lado, não deve causar tanto espanto quanto hoje deveria causar em nós, quando nós olhamos à nossa volta e percebemos que a morte de crianças hoje é algo legalizado. E o pior, com um discurso aplaudido de saúde pública. Quantos não viram poucas semanas atrás aqui, lá na Colômbia, que foi aprovado o aborto aí com 24 semanas, né, 6 meses, e as mulheres aplaudindo, inclusive políticas brasileiras, como se fosse isso saúde pública. Não é? Então, olha só, aquilo que deve causar espanto para a gente lá, a gente não pode ser hipócrita e não causar repulsa na gente hoje, quando essas leis são aprovadas, né, ainda hoje. Né? E por um lado isso nos mostra um certo assim, declínio da influência da igreja na sociedade. Nós que éramos para ser o sal da terra e a luz do mundo, estamos, parece que, perdendo quando essas coisas acontecem. Né? Essas notícias deveriam causar espanto para nós, quanto, né, acontece quando a gente lê esse texto aqui. No que diz respeito à história de Herodes, nós não devemos nos espantar. Afinal de contas, ele chegou a matar sua esposa favorita e 2 dos seus filhos, né? Ele matou uma esposa, o que é isso, né? Tinha 10, né? Mas ele matou a esposa favorita, que era descendente dos judeus, né? Com medo, né, de perder o trono. E matou também 2 dos seus muitos filhos também que ele tinha, na tentativa de manter o seu governo ali. Sobre essas crianças que foram mortas, alguns estudiosos sugerem, assim, estatisticamente, que esse número seria no máximo 20 crianças, né? Pela quantidade de pessoas que se vivia naquele tempo, né? Então, uma estimativa seria que no máximo seria 20 crianças. Né? Quando eu falo assim, não estou querendo diminuir, né? Porque uma que fosse, né, seria algo de se espantar também, de causar repulsa, né? E Mateus, ele relacionou esse evento, a morte das crianças, com o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que diz assim, Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. E aí Mateus diz assim, olha, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não existem mais. Observe que os escritores do Novo Testamento, eles liam a Bíblia do Antigo Testamento. Eles estavam cientes dessas profecias, desses acontecimentos. E, inspirados por Deus, eles vão aplicar esses textos do Antigo Testamento aos eventos que vão acontecendo no Novo Testamento. Quando acontece isso, Mateus se lembra de que, aquela profecia de Jeremias se cumpre aqui. E aí ele vai relacionar, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Esse ato aqui ele foi profetizado através de Jeremias. Haveria um dia, né, em que Raquel choraria ali em Ramá, né, por seus filhos. No tempo de Jeremias, ele estava usando o nome de Raquel, né, como uma figura da mãe dos filhos de Israel.
Ou seja, Raquel, como sendo a esposa favorita de Jacó, que teve os seus filhos, naquela ocasião de Jeremias, eles estavam sendo exilados. Então, Jeremias fez o que? Olha, Raquel está chorando pelos seus filhos. Raquel, o símbolo, né, da mãe dos filhos de Israel. Né? Israel era o nome de Jacó, né? E Raquel era a esposa de Jacó. Nós vimos isso no nosso último episódio de Ruth, quando ela se casa com Boaz e as pessoas abençoam Ruth falando assim com Boaz, que esta mulher seja como Lia e Raquel, que edificaram a casa de Israel. Então Raquel era o símbolo, né, ela foi usada como símbolo da mãe, né, de Israel. Israel como sendo um filho, né, uma pessoa, né, ou como sendo muitos filhos. Né, e pelo fato deles estarem indo para o exílio, ela estava chorando. Né. Vou dar um exemplo. É como se a Ucrânia fosse Raquel e que está lamentando pelos seus filhos que estão indo embora, que estão sendo mortos na batalha. É basicamente isso. Né? Jeremias, ele viveu no tempo que o povo foi exilado para a Babilônia. E ele mesmo lamentou inúmeras vezes o que estava acontecendo. Não é à toa que nós temos um livro, né, Lamentações de Jeremias, né, na Bíblia. Ele lamenta mesmo por que Israel deixou de obedecer a Deus. Né, e por causa disso eles foram para o exílio. Nada mais significativo aqui do que essa relação, né, da morte dessas crianças aqui por Herodes. Então, por que Raquel está chorando? Por causa dos seus filhos que estão sendo mortos, as crianças ali, né, em Belém. Né? Ou seja, o profeta Jeremias, ele estava vendo algo ali, na ocasião dele, que apontava para algo, né, lá na frente. Isso se chama de visão profética. O que é isso? A ilustração que a gente aprende assim é que você já viu uma cadeia de montanhas, onde você vê uma menor, uma maior, um pouco maior, e depois, né, outra maior. Né? Então a ideia é justamente essa. O profeta Jeremias, ele viu a primeira montanha, né, que é Raquel chorando pelos seus filhos que estavam indo para o exílio, mas ela apontava para um evento maior lá na frente, onde Raquel, simbolicamente falando, né, de Israel, estava chorando pelos seus filhos, não que estavam indo para o exílio, mas que estavam sendo mortos, no caso, né, dessas crianças aqui. Tá dando para acompanhar? Depois vocês vão anotando as perguntas aí e passa para o Eziel, tá? E o último evento aqui é a volta do Egito, né, dos versículos 19 a 23. A última parte do nosso texto, ela concentra-se na forma como Jesus seria conhecido, ou seja, o Nazareno. Ele seria conhecido dessa forma. Por que seria conhecido? Porque ele não nasceu lá. Nós vimos isso semana passada. Onde ele nasceu? Em Belém. Apesar de Maria e José, né, morarem lá em Nazaré, para que se cumprisse também uma profecia, eles vieram para Belém. Ou seja, Jesus, tecnicamente, ele deveria se chamar o Belemita, não é? E não o Nazareno. Mas esse texto, ele nos mostra, né, por que ele foi chamado Nazareno. Né? O texto diz assim, a partir do versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, olha, novamente, né? E disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, Judéia diz respeito, né, uma região onde estava Belém, né, ele temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, lá no norte, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno.
nós temos aqui a última menção ao anjo aparecendo em sonho para José, né? E nos mostra a iniciativa de Deus, né, em preservar a vida do menino. É interessante observar que aqui o anjo não determinou necessariamente o lugar, né, para onde eles deveriam ir, né, mas ele fala para eles voltarem para Israel, né, e claro, ouvindo lá, né, que Arquelau reinava naquela região, eles temeram, e aí diz o texto posteriormente que eles foram advertidos em sonho, né, a respeito disso, e eles foram para a região da Galileia, né. Arquelau era o filho de Herodes, esse rei terrível, né? Ou melhor dizendo, ele era um dos filhos de Herodes. Isso porque, antes de morrer, Herodes dividiu o seu reino entre os seus filhos, né? Ele dividiu algumas partes. E nessa região da Judéia, que fica a cidade de Belém, que fica a cidade de Jerusalém, né, ficou reinando esse homem chamado Arquelau, né, que era tão mau quanto o pai, mas não era tão bom governador quanto o pai, administrador, porque Herodes ele foi considerado um excelente administrador. Inclusive, ele fez uma grande reforma no templo. Nós mencionamos aqui aquele templo pequeno, modesto, lá do Antigo Testamento. Herodes deu assim um upgrade nele, assim, que ficou top de linha. Mas o filho dele, Arquelau, não. Ele era mau, mas não tinha muita habilidade para administrar. E quem foi reinar na região da Galileia foi um outro filho de Herodes chamado Herodes Antipas. Quando você lê o Novo Testamento, você vê esse monte de Herodes, você fica perdido, né? Mas geralmente, né, o filho tinha o nome do pai e às vezes alguma coisa para acrescentar, filho de Herodes. No caso dos filhos de Herodes, né, tinham vários Herodes, né, Herodes, né, né, tinha no caso que reinava na Galileia, chamava-se Herodes Antipas. Ele foi o Herodes do tempo de Jesus especificamente, né, no tempo onde Jesus cresceu, né, que está registrado ali nos evangelhos na vida adulta de Jesus. E foi para lá que Jesus foi morar com José e Maria. No versículo 23, concluindo essa parte, a verdade que o profeta ensinou, né, que o Messias, quando ele viesse, ele seria desprezado pelo seu próprio povo, seria condensada nessa frase aqui, ó. Tudo aquilo que os profetas falavam lá no Antigo Testamento a respeito de Jesus, que ele seria desprezado, simbolicamente condensada nessa frase: ele será chamado Nazareno. Basicamente, ele será chamado Nazareno. Essa expressão Nazareno era o mesmo que falar assim, a gente tem que tomar cuidado aqui nessas ilustrações, né? Vamos supor que a minha cidade, Formiga, né, fosse uma cidade muito ruim, né, fosse uma região muito ruim mesmo. Não a gente sabe que é uma cidade linda, né? Mas vamos supor que fosse. E aí, quando você quisesse se menosprezar alguém, ridicularizar alguém, você diria assim: ele é um formiguense, né? Não, quer ver? Eu vou tentar uma ilustração melhor. Seria o mesmo que falar assim: ele é um corintiano. Deu a entender? Nada contra os corintianos, né? A gente pode usar como flamenguista também, né? Vou ficar calado, senão vou arrumar inimigos aqui, né? Mas a ideia é basicamente essa, ou seja, ele seria alguém da Galileia, não alguém de Judá. Ele seria alguém daquela linhagem impura, lá do Reino do Norte. Ele não seria alguém para ser admirado, ele não seria alguém para ser seguido, ele não seria alguém para ser obedecido e muito menos para ser adorado. Ele seria chamado Nazareno. E nós temos uma questão interessante que é o seguinte: qual profeta que disse isso? Observe que Mateus fala assim dos profetas, né? O texto aqui de
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Não é especificamente de um profeta. Isso porque ele pega todas as menções no Antigo Testamento que falam sobre Jesus como sendo aquele que seria desprezado, né? Vamos ler uma aqui, por exemplo, uma bem conhecida assim, que está lá em Isaías, né? Essa, na verdade, é bem conhecida mesmo, né? Isaías, capítulo 53. Quem se lembra desse texto? De cor? Ninguém, né? Aí é difícil, né? Mas é um texto bem conhecido, né? Isaías 53, versículos 2, 3 e 8, que fala assim, ó: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O versículo 8, né, continua dizendo assim, olha, por juízo, a partir do versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abria a boca. Né, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado e da sua linhagem ninguém dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Observe que esse texto de Isaías é uma profecia a respeito de Jesus, né, que fala que seria humilhado, rejeitado, né? Tem vários outros textos também, não vai dar tempo da gente ler todos, né, que mencionam, falam de Jesus como sendo aquele que seria desprezado, né? E aí Mateus faz o quê? Ele condensa todos os textos do Antigo Testamento nessa frase. Ele será chamado Nazareno. Nós podemos ver o desprezo por Nazaré, por exemplo, nas palavras de Natanael. Vocês se lembram quando, né, os apóstolos, os discípulos, olha, nós encontramos o Messias, né, ele vem lá de Nazaré. E aí o Natanael diz assim, João capítulo 1, versículo 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Não é? De formiga pode sair alguma coisa boa? Não é? Ou seja, daquela região desprezível pode vir alguma coisa boa? Então essa expressão, ele será chamado Nazareno, pode ser entendido como ele será desprezado por causa da sua cidade de origem, como de fato foi. Né, da cidade, não que ele nasceu, mas da cidade que ele viveu, né, que é da região de Nazaré, lá do norte. Deu para entender? Então observe que Mateus repetidamente, ele diz nessa passagem, né, que Jesus em sua pessoa, em sua vida, em suas circunstâncias, né, tudo que ele passou, na verdade, é o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. Jesus nasce com a agenda, ele vem ao mundo com a sua agenda já lotada, com a sua agenda já, o roteiro estabelecido. Ele não faz nada por acaso. Tudo que ele faz desde, né, o seu nascimento é o cumprimento desse roteiro aqui que é estabelecido e, de certa forma, né, podemos dizer também, limitado, né, ao que já havia sido predito lá no Antigo Testamento. Ele não foge ali desse roteiro, né, dessa agenda que ele tem para cumprir. Ainda que nessa agenda, lá na frente tem a cruz. Ainda que nessa agenda ele vai ser traído, ainda que nessa agenda ele vai ser negado, né, ainda que nessa agenda os seus próprios familiares não vão dar crédito para ele, mas ele segue, porque a intenção dele é fazer a vontade, né, do Pai, né? Então a vida de Jesus é o desdobramento aí dessas profecias do Antigo Testamento. Para a gente concluir aqui, hoje nós vimos nesse texto aqui 3 localidades importantes
dentro da história da Bíblia que ganham, vamos assim dizer, um novo sentido a partir de Jesus. Nós temos o Egito, nós temos Belém e nós temos Nazaré. O Egito representa o lugar de escravidão e de sofrimento. Né? Todas as vezes que nós falamos de Egito, nos vem à mente, né, como o povo de Deus foi escravizado, oprimido, torturado ali. Belém é a casa do pão. Né? Nós nos lembramos do nascimento de Jesus. E Nazaré é o lugar desprezível, né, de maneira que quem nascesse lá, quem viesse de lá, era desprezado. Né? Era o lugar que ninguém queria ser rotulado. Né? Não fala para ninguém que eu sou de Nazaré, não, deixa quieto, fica só entre nós. Era aquele lugar assim. Né? Mas olha que interessante, o Egito, que era então um lugar de escravidão e sofrimento, passou a ser, né, um lugar de livramento e de proteção, né, por causa de ser o lugar que vai acolher nosso Senhor Jesus, né, protegendo ele, livrando ele das mãos de Herodes. Belém, sem Jesus, é um lugar de morte e luto. Não adianta, né, ser a casa do pão, se Jesus não está lá, não tem o pão da vida, ou seja, é um lugar de morte e luto. Ao sair Jesus, né, houve aquela matança ali. E Nazaré, que era o símbolo de desprezo, né, tornou-se um lugar de honra, né, pois sempre que se falava, né, de Jesus, ele é chamado de Nazareno. Isso, né, a história mostra que trouxe, na verdade, honra para aquele lugar de desprezo. Isso nos fala de quê? De como Jesus pode transformar os lugares e, consequentemente, as nossas vidas. Então, esse texto de Mateus que nós lemos hoje, além de falar do cuidado de Deus, o Pai, com Jesus, seu Filho, apontando para o cuidado de Deus conosco, ele também fala de como os lugares ganham, né, um novo significado, um novo sentido a partir da vida de Jesus. O lugar que era desprezado passa a ser honrado, porque lá, né, nós temos o maior profeta, né, o Filho de Deus. Deu até origem a uma música antiga lá do Antônio Carlos, né, O Homem de Nazaré. Quem não se lembra dessa música? Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o Homem de Nazaré. Vocês conhecem a música, né, gente? Senão eu tô aqui... Senão eu vou condenar aqui a idade dos meus pais, né? Porque eu não é da minha época, né? Eu não vou cantar mais aqui também para não dar problema, né? Mas Nazaré, esse lugar de desprezo, passa a ser um lugar de honra, porque lá é criado, né? Todo o ministério de Jesus se passa naquela região, na região de Nazaré. Ou seja, ele dá um novo sentido, ele vai ressignificar aquele lugar, assim como ele fez com o Egito. Né? Isso nos fala, por exemplo, de como Jesus pode transformar o lugar onde, né, ele está, onde ele habita, através de nós. Né? E os lugares desprezíveis podem se tornar lugares, né, de honra. E os lugares de escravidão podem se tornar, né, lugares de proteção. Isso, por exemplo, me lembra a história daquele famoso John Newton, né, que escreveu aquele hino famoso, Amazing Grace, que ele era capitão de um navio negreiro, né, e daí quando ele se converte, ele fez aquele hino usando, diz, né, os historiadores, eu não entendo de música, usando só as teclas pretas do piano, né, em homenagem, né, às muitas vidas que outrora, né, ele trazia para serem escravos, né, ali na Inglaterra. Como que Deus transforma, né, a vida das pessoas. Ele se tornou ali um pastor, né, e depois, posteriormente, o influenciador de um político muito conhecido chamado William Wilberforce, que lá na frente vai lutar contra a escravidão, né, na Inglaterra e abolir a lei da escravidão na Inglaterra. Isso mostra como Jesus transforma os lugares, as vidas,
né, e lugares de opressão, né, acabam se tornando lugares de proteção. Amém? Amém. Encerramos aqui? Na hora certa? Alguma pergunta? Aproveita que o Eziel está aí. Né, Eziel? Pastor, eu estava lembrando aqui, né? Tudo estava conectado, né? Nas profecias, né? A vida de Jesus, na realidade, era meio que já tipo já estava tudo pré-estabelecido no Antigo Testamento, né? E a dificuldade, né? Por exemplo, claro, eu acho que faltou mais Paulos para a época, né? Para converter esses judeus, né? E talvez muitos também, pela dificuldade, não tinham conhecimento disso, né? Do que você passou aí para nós hoje, né? Ou talvez faltou Marcelo Júnior e, Amém. E orientasse esse povo, ó, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Porque o judeu, na verdade, ele tinha o Antigo Testamento, né? Ele tinha os livros. Sim. Então eu acho que se alguém passasse isso de forma correta, ó, tá tudo aqui, ó, tá baseado aqui, ó, tá aqui, ó, tá em Jeremias, tá em Isaías, tá? A luta espiritual, a cegueira que o pastor falou. Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Porque eles estão lá com a Bíblia. E isso hoje ainda, Sérgio, nos fala de como a gente vê também pessoas que têm a Bíblia e que às vezes usam de forma errada, usam, né, ao seu bel prazer, né? Olha, não sei quantos de vocês viram o discurso do Putin lá na Rússia. Ele usou um texto bíblico lá para justificar, né, para motivar os soldados ali que estavam morrendo na batalha. Ele falou assim que o verdadeiro amigo, né, aquele texto de Jesus, morre pelos seus amigos. Eu esqueci o texto exatamente, mas ele usou, né? Você pode usar como os judeus na época de Jesus fizeram isso. Então é interessante como Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Eles tinham lá. Só que posteriormente, nós vamos ver daqui, não sei, uns 20 anos, né, em Romanos, Paulo fala isso em Romanos. Ele fala assim, olha, não é porque eles são de Israel que eles são filhos de Deus. Porque quando se fala Israel, a gente tem que fazer essa distinção do Israel étnico, uma nação ali, étnica, né? E o Israel espiritual. Nem todos que nascem ali, porque em Cristo, os que são filhos de Deus não são da carne e do sangue, mas são pela fé, não é? Então, eles têm ali, os judeus têm a Bíblia ali, tudo, mas eles olham para ela a partir de uma perspectiva humana. Ou melhor dizendo, isso é muito comum a gente fazer isso. A gente confundir o símbolo com aquilo que ele simboliza. Você ficar preso no símbolo, né, no signo. Né? Palavras, você sabe que são signos, né? As palavras. Signos, né? Símbolos que apontam, né? A palavra não é. Se eu falo aqui, ó, por exemplo, óculos. O que é óculos? Óculos só ganha sentido se eu ver ele, não é se eu usar ele. Não adianta eu falar que eu estou com óculos aqui se eu não tiver com óculos. Igual aquele pastor que estava vendendo máscara invisível, né? Vocês viram isso? Na época da pandemia, vocês não estão vendo, mas ela está aqui, né? Teve isso, gente. Olha o absurdo, né? O absurdo. Então as palavras, elas são signos, símbolos que apontam para realidades. É igual o feijão que curava, né? Sim, tinha muito disso, né? Então, eu gosto de dar o exemplo seguinte, Sérgio. Uma placa, você pega uma placa, a placa Blumenau 90 km, por exemplo. Blumenau não é a placa. A placa não é Blumenau. Ela aponta para Blumenau. Se eu chegar na placa e ficar ali, armar a barraca, eu não estou em Blumenau. Eu estou na placa que aponta para Blumenau. Né? E o símbolo é isso. Aquilo que acontecia no Antigo Testamento eram placas que apontavam para Jesus. Ou seja, não é aqui. Você precisa continuar seguindo. Precisa continuar. Existem outras placas. Né? A gente excedeu o tempo aqui, mas só mais uma para a gente finalizar isso. Os milagres de Jesus são placas
são símbolos que apontam para quem ele é. Ou seja, ele é o Filho de Deus. Por ele ser o Filho de Deus, ele fazia aqueles milagres. Por quê? Porque os milagres credibilizavam ele como sendo o Filho de Deus. De maneira que, preste bem atenção, vocês que estão aqui, aqueles que estão em casa, não deturpem as minhas palavras. Hoje nós não precisamos de milagres para crer. Ainda que a gente quer, e é lícito a gente orar e pedir a Deus. Não é? Nós oramos para isso, nós cremos que isso pode acontecer. Mas nós não precisamos deles mais para crer, porque nós já cremos. Mas no tempo de Jesus, isso era fundamental para mostrar quem ele era. Tanto é que no Evangelho de João, você vai ver muito essa expressão, Jesus fazia um milagre para que eles pudessem crer, e eles criam a partir do milagre. Ou seja, o milagre se torna o quê? A placa que aponta para Jesus. Mas muitas pessoas ficam onde? Só na placa, querendo só o milagre. E aí, milagre acontece aí em todo lugar. Mesmo em lugares obscuros, mesmo em lugares onde a própria palavra não é observada. Mas as pessoas fazem campanhas para lugares milagrosos, lugares mágicos, Elas estão indo atrás da placa e não aquele que a placa aponta. Falei muito? Muito bem. Ainda bem que tem uns mineiros para me defender agora. Não, esse homem que eu discuti lá no hospital, ele questionou isso aí. Então por que Deus não manda um sinal para nós? Para dizer que ele existe. Ele já mandou, né? Está cheio de sinais. Aí você lê a Bíblia e você vai achar um monte de sinais. Ele disse que Cristo ressuscitou um morto lá que estava fedendo, mataram ele. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque nesse sentido, eu estou dando aula de trânsito aqui, mas se você não faz aulas de trânsito lá na autoescola, você não vai saber o significado das placas, não é? Por isso que a gente estuda a palavra de Deus, porque ela orienta a gente qual é o significado dessas placas. Tá vendo? Isso aqui é uma autoescola da vida cristã, não é? E aí, se você passa numa placa errada ali, faz uma coisa errada, por quê? Porque você não passou pela autoescola que te orienta, o nome das placas, o que ela significa, e o que pode acontecer se você não obedecer essa placa, Vamos orar? Senão a gente vai estender aqui até o segundo tempo, Podia ter um cafezinho, depois a gente voltava, Quem sabe? A gente volta à noite, Te damos graças, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor conduziu a vida do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, protegendo Ele, livrando Ele de todos os males. E isso nos fala como o Senhor também conduz e protege as nossas vidas, que pela fé nos tornamos os Seus filhos também, ó Deus. Te damos graças porque Cristo ressignifica os lugares, as vidas, as pessoas, e que possamos ser usados por Cristo Jesus para dar também um novo significado, onde quer que estejamos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na escola, aqui na igreja, Senhor. Que as nossas vidas ganhem um novo sentido a partir de Jesus, como foram esses lugares onde Ele passou, Deus. Leva-nos em segurança para os nossos lares e traga-nos essa noite mais uma vez para juntos cultuarmos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos.